Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva os corações e permita que a gente possa estar juntos nessa noite, em pensamento, em sintonia. Vamos elevar nosso pensamento a Ele, nosso Mestre, nosso amigo, nosso Senhor, pedir a orientação necessária para as nossas vidas, pedir que Ele esteja conosco, nos inspirando, nos abençoando, envolvendo nossos entes queridos, as pessoas quem gostamos e também aqueles com quem ainda não temos afinidade, que também sejam envolvidos pelo amor do Cristo. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite. Que a sua paz e o seu amor estejam presentes em nossas vidas, estejam conosco, em nossos lares e a cada momento de nossas existências. Que assim seja. O Conto da Noite é um conto que está no livro Ideias e Ilustrações. É um livro de várias mensagens, de vários espíritos diferentes, e todas psicografadas pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Na noite de hoje vamos ler uma mensagem, um conto, que se intitula O Valor do Serviço, ditado pelo espírito Neio Lúcio. Então ele começa assim: Filipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus, Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e os injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. Então, Filipe, aqui, provavelmente não é o discípulo de Jesus, porque ele tinha um discípulo também que se chamava Filipe, porque aqui fala que é um velho pescador de Cafarnaum, e Filipe era moço, o discípulo de Jesus, né? Então, é um outro Filipe, né, provavelmente, e ali Jesus se reunia, normalmente à tarde, né, para conversar, para comentar algum texto. A gente tem que lembrar que não existiam os textos que hoje estão no Novo Testamento, né, que só foram escritos depois do Cristo, naturalmente, os evangelhos, as cartas de Paulo, etc. Então, o que existiam eram os textos antigos, do chamado Velho Testamento. E Jesus estava comentando um texto do profeta Isaías. E Filipe estava enlevado, né, com as explicações de Jesus sobre o texto, e aí ele passou a comentar o que diferenciava o justo do injusto, né? Qual que é o valor da santidade na terra. E aí Jesus, para explicar melhor esses temas, então ele conta uma história, ele conta um conto, né? O mestre ouviu calmamente, talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição de imenso respeito público. Então, o fariseu, na época de Jesus, existiam seitas, existiam grupos religiosos, cada um com uma crença diferente. Então, existiam os saduceus, existiam os essênios e existiam os fariseus. Eram os três principais grupos, né? Os saduceus, eles eram materialistas. Eles acreditavam que tudo se resumia, acreditavam em Deus, né? Mas que Deus punia ou recompensava pela vida aqui na Terra mesmo. Só existia o que tinha aqui na Terra, né? Os essênios já era uma comunidade mais afastada, viviam em comunidades, mas não conviviam muito no ambiente urbano. E os fariseus, eles se dedicavam muito ao estudo da lei, chamada lei, né? Que são os textos antigos do Antigo Testamento, né? Que o Antigo Testamento é a Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus. Então eles
se dedicavam muito a estudar isso, tudo mais e tal, né? E Jesus nunca falou, Jesus não falava que o que eles acreditavam estava errado. O que Jesus criticava eles, chamava às vezes até de hipócrita, é justamente porque eles sabiam que era certo e não faziam. Assim como nós mesmos, né? A gente às vezes sabe o que é o correto e não faz. É isso que Jesus chama a atenção dos fariseus, né? Jesus chega a falar para o povo, fala, olha, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque eles falam uma coisa e fazem outra, né? Bom, então aqui está falando, né, que certo fariseu atingiu uma posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei, né, como ninguém, desde Moisés aos últimos profetas. Decorar os mais importantes textos da revelação. Decorou os mais importantes textos, né, do Antigo Testamento. Então, desde os ensinamentos de Moisés até os últimos profetas, ele conhecia tudo. Se dedicava a ficar muito tempo lá no Templo de Jerusalém, né? Na época de Jesus, os judeus só tinham aquele templo. As sinagogas, eles frequentavam, os fariseus eram uns que frequentavam muito as sinagogas, eram ambientes de estudo, as pessoas iam para lá para discutir, para aprender os ensinamentos sagrados, assim, né? Mas o templo que era o lugar de oração, de oferendas e tudo mais. Então, esse fariseu que vivia ali em Jerusalém, né, provavelmente, ele passava às vezes dias e dias lá no templo, orava, jejuava, né? Estudava a lei, conhecia profundamente, né, os textos, decorou vários deles, né? Se passava nas ruas, era tão grande a estima que se fizera credor que as próprias crianças se curvavam reverentes. Então, quando ele passava na rua, ele ficou tão conhecido pelo ascetismo, né? Pela dedicação dele à oração, ao jejum, à penitência, ao estudo, que as próprias crianças se curvavam quando ele passava. Era tido como um homem santo, né? Naquela comunidade. Consagrara-se ao Santo dos Santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, comia pouco, vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Então a gente vê que a noção dele de pureza era não se misturar com as pessoas que ele considerava impuras. Então a gente vê que essa era uma crença muito forte, principalmente entre os fariseus na época de Jesus. Por isso que os fariseus chamam a atenção dos discípulos de Jesus quando Jesus está comendo com prostitutas, né, meretrizes, com pessoas de má vida, publicanos, né, que eles consideravam pessoas de má vida. Então, ele falou, mas o vosso mestre come com essas pessoas? E Jesus, ouvindo, falou assim, os sãos não precisam de médico. Jesus, como médico divino, ele tinha que ir onde estavam os doentes. Mas isso os fariseus não entendiam. Ele achava que a santidade é você se afastar do mundo. Você não se envolver, não se misturar com o mundo, né? Isso é uma ilusão terrível que muitas vezes nós embarcamos. Acontece, todavia, que, havendo grande peste em cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu a socorrer necessitados e doentes, em nome da divina providência. Então, aconteceu uma doença, uma peste, numa cidade próxima de Jerusalém, e um anjo do Senhor veio para ajudar a socorrer os necessitados e doentes. Então, a gente vê que Deus nunca nos desampara, né? Mesmo nas doenças materiais, nas doenças físicas. Só que o anjo é um espírito, né? Ele não podia ajudar diretamente ali, né? Então ele precisava de alguém
que pudesse inspirar e essa pessoa pudesse auxiliar os doentes, né, os necessitados que estavam sofrendo com a peste, né, com a epidemia. Necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem, através das quais pudesse trabalhar apressado em benefício de enfermos e sofredores. Precisava de alguém que pudesse fazer esse trabalho. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Então, lá nas regiões espirituais superiores, aquele fariseu era conhecido, tanto que ele pensava em Deus, tanto que ele se propunha a ser uma pessoa pura, uma pessoa melhor, né? Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Então, ele estava tão preocupado consigo mesmo, na verdade, né? Com sua pureza, com os seus estudos, aquela coisa toda, que ele não tinha nenhuma abertura para se deixar influenciar, para ter piedade daquelas pessoas que estavam sofrendo, né? E poder fazer alguma coisa. Como cooperar com o emissário divino nesse setor se ele evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado como vale de imundícia? Então, ele considerava o mundo como um vale de imundícia. Ele ficava no templo, ele achava que era um lugar sagrado, né? E isso é ilusão de muitos de nós, a gente se afasta. Isso acontece até entre nós, espíritos. Quantos de nós, muitas vezes, nos dedicamos o tempo todo às atividades dentro da casa espírita somente e esquecemos o mundo lá fora, né? Então, às vezes, estudamos, fazemos isso, fazemos aquilo. Excelente, mas temos as nossas atividades lá fora e às vezes as pessoas lá fora estão precisando de nós também. Às vezes é um vizinho, às vezes é alguém que é carente, que bate a nossa porta. Então, nós temos que ter contato com as pessoas e não se isolar delas. A casa espírita é um local onde a gente é abençoado, onde realmente a gente estava lá para aprender, para estudar, né? Para praticar também, né? Boas ações, né? Através das atividades do centro. Mas é ali que nós vamos aprender a viver bem no mundo, não de forma isolada, né? Somente ali, de forma a se afastar do mundo e não conviver com o mundo. Então a gente vê que essa é a ideia que ele tinha, né? Não, ali é um vale de imundícia, não quero me misturar, não quero, né? O anjo insistia no chamamento, contudo a peste era exigente e não admitia delongas. Então o anjo estava insistindo, tentando influenciar o fariseu, mas a doença se alastrava, ele não podia perder mais tempo. O mensageiro se afastou e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Ele buscou pessoas que eram devotas, religiosas, digamos assim. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém estava com vontade de ajudar, né? A lei era só para ser admirada, lida, discutida, mas não para ser vivida, né? Ninguém desejava arriscar-se, então tinha medo de pegar também, de se contaminar. Instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou antigo criminoso e mantinha o propósito de regenerar-se. Através dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo. E o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Então, ele encontrou um velho criminoso que queria se reformar e guardava dentro de si o propósito de se tornar uma pessoa melhor. Então, o que o anjo fez? Influenciou o ladrão, o ex-ladrão, né? Influenciou e ele não hesitou. Ele tinha um canal de percepção porque ele estava com vontade de se melhorar de fato, de corrigir os seus erros do passado, né? Obedeceu ao doce constrangimento e voltou-se sem demora
com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima ao ministério do socorro e da salvação. Então começou a ajudar, começou a ir, a auxiliar e tudo mais. Enterrou cadáveres insepultos, cadáveres que estavam ali. Muitas vezes o pessoal morria e ninguém queria mexer com aquilo, com aquele cadáver, com medo de pegar a peste, né? Improvisou remédios adequados à situação, semeou bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal. Então, criou serviços de consolação e esperança. E com isso, conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Então, ele pegou o cadáver, enterrou aqueles cadáveres que estavam sepultos, conseguiu improvisar alguns remédios, né? Semeou bom ânimo, não, vamos lá, vamos melhorar, a coisa vai, né? Deus está com a gente. Aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou criancinhas ameaçadas pelo mal, criou consolação e esperança. Conquistou sólidas amizades no mundo espiritual superior. E se adiantou bastante no caminho do paraíso. Principalmente do paraíso dentro de si mesmo, né? Aí Jesus termina a história. E além de Filipe, né, desse velho pescador, tinha outros que estavam com Jesus ali. Então, Neio Lúcio fala, né? Os presentes registraram a pequena história entre a admiração e o desapontamento, porque muita gente queria e achava que não, a santidade é você se manter puro, você se manter distante dos pecadores. Jesus nunca ensinou isso. Nós não devemos estar com convívio dos pecadores ou enfim, das pessoas que querem ter uma vida absoluta, a gente não deve ter essa vida absoluta. Mas aqueles que nos procuram a casa espírita, por exemplo, procuram a gente não deve se afastar, a gente deve auxiliar. Né? Nos procuram para auxiliar, para ajudar, a gente deve fazer isso. Né? Não numa atitude de pureza, que não representa nada. Não é? E porque ninguém interferisse, ninguém comentou nada, né? Ficou muita gente meio sem graça com aquilo. O Senhor comentou em seguida, a longo intervalo: a virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se a maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. Então, os pecadores, quer dizer, as pessoas que tiveram uma vida, má vida, né? Mas que querem se converter ao bem, ela pode estar na companhia dos anjos antes do julgo daquelas pessoas ociosas, daquelas pessoas que nunca fizeram mal, não cometeram nenhum crime, mas que se afastam do convívio e de auxiliar o seu semelhante. Então, que Jesus chegou a falar isso no Evangelho, né? Que as prostitutas e os publicanos entrariam antes que os fariseus no reino de Deus, né? Então, a gente vê que isso é um fato. Na verdade, o que faz a gente ter contato maior com a espiritualidade superior é a nossa vontade de transformação íntima.
e não a aparência. O fariseu andava com a roupa limpa, né? Ele estava muito mais impressionado muito mais interessado em impressionar as pessoas e manter uma postura de autoridade, de superioridade, do que realmente transformar, tornar uma pessoa melhor que pudesse auxiliar o semelhante, né? Então, é que ele fala aqui, né? Não há de cristalizar-se a maneira de joia rara sem proveito. A gente às vezes ganha, né, um presente caro, por exemplo, um faqueiro, né, cheio de coisa, um faqueiro, sei lá, de prata ou de, né, não, isso aqui eu vou guardar porque o dia, tá? Não, ele tem que usar. Aquele que está guardado não tem utilidade. É melhor uma faca de plástico que resolve nosso problema da refeição, do que às vezes facas, talheres, né, de prata que estão guardados e ninguém pode usar, não é? Então, essa é a colocação. O importante é aquela vontade de auxiliar, de estar engajado na melhoria de si mesmo e na ajuda ao próximo. Ajudando o próximo, estamos melhorando a nós mesmos. E observando que os ouvintes se retraíam no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova. Ali era a reunião que Jesus fazia normalmente na casa de Simão Pedro, né? A fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação sob o firmamento pontilhado de luz. Aí tem uma poesiazinha aqui, né, de um outro autor, né, Benedito Candelária. Ação e verbo entre os dois, nunca se iluda você. Palavras o vento leva, a fé nas obras se vê. Aí André Luiz também tem. André Luiz, acho que é bom a gente já terminar, porque está caindo muito a internet, né? É muito provável que, por enquanto, seja plenamente dispensável a sua cooperação no paraíso. É indiscutível, porém, a realidade de que, no momento, o seu lugar de servir e aprender, ajudar e amar é na Terra mesmo. É aqui mesmo, onde nós estamos, que nós temos as principais tarefas para nosso próprio aprimoramento espiritual. Então, nós vamos encerrar um pouco mais cedo, porque a minha internet está com um probleminha, tá? Estou com medo dela cair de vez, né? Então, mas que fica com essa reflexão, que a gente não deve, eu quero ir para o paraíso, eu quero não, nosso lugar é aqui na Terra. E não sei se vai dar para contar uma pequena história, né? Que eu li também, um livro do André Luiz, que um espírito contou para o André Luiz que ele, esse espírito, estava numa região já querendo subir para outras regiões mais elevadas. Ele já tinha alcançado um certo desenvolvimento espiritual, falou assim, eu consegui a permissão de subir a regiões mais elevadas. Eu estava aguardando um momento propício para alcançar planos maiores, quando numa noite eu vi muitas, como se fossem estrelas caindo, né? Uma grande estrela, um brilho enorme, descendo das regiões espirituais superiores e vindo para as regiões inferiores do mundo espiritual de sofrimento. E quando eu vi, eu me aproximei, né? Eu vi que aquelas luzes eram espíritos angélicos, espíritos luminosos, né? E ele chamou um deles. Eu chamei um deles e falei: o que está acontecendo? Que luz grande é aquela que está indo a regiões trevosas? E aí o Espírito falou para ele assim: é o Senhor Jesus, que vem socorrer os necessitados nessas regiões. E aí esse Espírito contou para o André Luiz, né? Falou assim: e aí eu perdi toda a vontade de subir e resolvi me dedicar mais aos espíritos necessitados. Porque a maior alegria do céu é esvaziar os infernos, é ajudar os necessitados, fisicamente, e principalmente os necessitados morais,
Porque os problemas físicos se resolvem, né? Com roupa, comida, dinheiro. Os problemas morais, eles exigem, às vezes, mais tempo, mais atenção, mais dedicação, mais paciência, né? A começar por nós mesmos, a gente vê o tanto que é difícil a gente se modificar. Então, que Jesus nos ampare, nos dê uma boa noite, nos dê um ótimo final de semana, nos dê uma semana proveitosa, próxima semana, e que Ele nos ampare, nos inspire e nos auxilie, né, a sermos mais caridosos, a nos preocuparmos mais em auxiliar o próximo. Estudar, sim, nos dedicarmos à oração, sim, a oração, a revigoração, a gente precisa da oração, mas jamais se afastar do nosso semelhante, jamais querer se afastar do mundo, né, para viver uma vida como se fosse uma bolha. Não. Nós estamos aqui na Terra justamente para conviver e auxiliar-nos uns aos outros. Muita paz a todos, que Jesus, nosso Mestre Divino, nos fortaleça sempre.